Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, não poucas vezes um confessor pode ouvir de seus penitentes as seguintes queixas durante o sacramento da confissão: Padre, eu não consigo me livrar desse pecado. Padre, ficar livre desse pecado não é para mim. Padre, eu tentei, mas não consegui. Padre, é mais forte do que eu, ou outras queixas semelhantes. O penitente sofre de uma verdadeira angústia em seu combate espiritual, porque ele luta seriamente contra um certo pecado, mas ainda assim as quedas são uma constante em sua vida interior. Diante desse quadro desolador, o católico parece não ter mais que duas possibilidades. Ou ele cumpre a lei de Deus com angústia, com abatimento e mesmo com escrúpulo, por se sentir frágil diante das tentações e das quedas, ou ele desiste, de certa forma, da lei de Deus, procurando meios de atenuar o seu cumprimento, procurando desculpas para relaxar as suas exigências e assim reencontrar de alguma forma a paz e a alegria espirituais. Mas nem uma solução nem outra nos conduzem à santidade. Ambas são falsas soluções. A verdadeira solução depende de uma mudança, praticamente de uma conversão, no modo pelo qual nós entendemos o cumprimento da lei de Deus. Essa conversão, caros fiéis, é tão necessária quanto a nossa primeira conversão. Afinal, não nos basta ter renunciado ao demônio, ao mundo e à carne, se ainda nos falta construir uma prática católica ordenada e equilibrada, onde cada elemento do edifício espiritual ocupa o seu devido lugar. Pois o que impede tantas vezes o nosso progresso é justamente esse desequilíbrio no edifício espiritual. Por exemplo, nós não damos à graça e à nossa própria força de vontade o lugar que cada uma delas deveria ocupar. Nós não estimamos a oração e a mortificação o tanto quanto elas mereceriam. Nós costumamos esperar de nós mesmos o que deveríamos esperar de Deus, e assim por diante. Não nos basta ter renunciado ao demônio, ao mundo e à carne, se ainda nos falta uma visão ampla, ordenada e equilibrada do edifício espiritual, do organismo espiritual. Dito isso, consideremos nesse quinto domingo após a Páscoa algumas verdades consoladoras sobre a lei de Deus. Verdades que devolverão a ordem e o equilíbrio em nossa vida interior.
Ouvimos na epístola da missa a seguinte exortação de São Tiago: aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, este será feliz no seu proceder. A primeira verdade consoladora, caros fiéis, é que, contrariamente ao que muitos pensam, a lei de Deus não constrange a nossa liberdade. Ensina Santo Tomás que a lei é a regra e a medida de nossos atos. Porque a lei ordena os nossos atos ao seu devido fim. Uma lei legítima que emana da autoridade legítima e que ordena, que dirige os membros de uma certa sociedade ao seu devido fim. Em suma, uma lei legítima não constrange a nossa liberdade. Pelo contrário, ela aperfeiçoa a nossa liberdade, porque a conduz ao seu devido fim. Não podemos considerar um mal, um prejuízo, uma coerção ou um constrangimento que a lei legítima, emanada da autoridade legítima, que ordena os nossos atos ao seu fim devido. Enfim, não podemos considerar que essa lei diminua a nossa liberdade, porque nesse caso caímos no erro do liberalismo. O liberalismo, caros fiéis, consiste, em linhas gerais, em fazer da liberdade humana um absoluto, que não pode ser diminuído ou limitado por nenhuma lei. O liberal aparenta ser livre por colocar-se acima da lei e da autoridade, mas na verdade ele é um escravo, ou das próprias paixões, ou do orgulho que o cega. Dito isso, é por causa do liberalismo, a raiz de todas as perversas ideologias atuais, é por causa do liberalismo que mesmo os católicos veem a lei como uma coerção, como um constrangimento, como algo que nos impede de sermos livres. Mas o apóstolo Tiago diz o contrário em sua epístola. Ele exorta ao cumprimento da lei perfeita da liberdade, porque a lei de Jesus Cristo, sendo perfeita, também conduz a liberdade à sua perfeição. Na verdade, caros fiéis, quanto mais nos submetemos à lei, mais essa lei aperfeiçoa a nossa liberdade. Porque a liberdade foi criada por Deus justamente para escolhermos o bem e evitarmos o mal. Ainda que tenhamos a possibilidade de fazer o mal é sempre uma fraqueza, uma imperfeição, um erro de percurso que nos impede de realizar aquilo que nos torna bons e perfeitos, ou seja, a vontade de Deus, a lei de Deus. Então precisamos compreender bem, caros fiéis, que lei e liberdade não se excluem mutuamente. Pelo contrário, a lei aumenta a liberdade, porque a obediência a uma lei boa e perfeita é a vitória da nossa vontade sobre as paixões desordenadas e sobre o nosso orgulho. A obediência a uma lei boa e perfeita nos conduz, portanto, ao nosso fim e torna-nos assim mais livres,
livres da nossa própria desordem interior. A primeira verdade consoladora é essa: a lei de Deus não nos constrange e não nos oprime. Por outro lado, isso não quer dizer que podemos cumpri-la com as nossas próprias forças. E aqui se encontra uma grave confusão. O católico que procura cumprir a lei de Deus contando com suas próprias forças e constatando o quanto isso é árduo, ao invés de admitir que a perfeita fidelidade depende mais da graça do que de suas forças, conclui enganado que não consegue, que é impossível cumprir a lei, que não tem forças ou outras ilusões semelhantes. Pois nosso Senhor diz no Evangelho da Missa: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Se nosso Senhor diz que tudo o que pedirmos nos será dado, podemos concluir sem dificuldades que devemos sim pedir todas as coisas ao Pai, porque, afinal, tudo, absolutamente tudo, lhe pertence. A nossa vida, o ar que respiramos, o alimento que consumimos, os nossos sentidos, os nossos órgãos, o nosso corpo, nossos bens exteriores, nossa inteligência, nossa vontade, nossas posses, nossa família, nossa educação católica, nossa conversão, nossa presença no apostolado, tudo é dom de Deus. Não há absolutamente um bem sobre a terra, interno ou externo, natural ou sobrenatural, não há absolutamente nenhum bem que não tenha sido criado por Deus e que não tenhamos recebido gratuitamente das mãos de Deus, que tenhamos recebido gratuitamente da providência. A partir disso, podemos concluir a segunda verdade consoladora. Cumprir a lei de Deus depende mais de Deus do que de nós. Porque se tudo é dom de Deus, o cumprimento perfeito da lei também é um dom, também é uma graça. É por essa razão que a lei de Deus não nos é impossível. É por essa razão que a lei de Deus não oprime a nossa liberdade com um peso insuportável, com um fardo intolerável. Porque Deus nos dá tanto a lei quanto a graça de cumpri-la. Ele nos chama à perfeição e Ele mesmo nos conduz à perfeição. Precisamos então estar bem convencidos disso. Nada seria mais contrário à bondade de Deus do que uma lei impossível de ser cumprida até a perfeição. Pelo contrário, como tudo é dom de Deus, como dependemos radicalmente dele para respirar, para andar, para pensar, para viver, não poderia ser diferente em nossa vida espiritual. Seria, portanto, um contrassenso dar primazia à nossa força de vontade, aos nossos esforços para cumprir com perfeição a lei de Deus, sendo que a santidade é um dom ainda mais gratuito que os dons naturais, que depende mais dele do que de nossos esforços. Dito isso, o que fazer então para dar primazia à graça?
O que fazer para que os nossos esforços não sejam mais que uma colaboração à ação da graça em nossa vida interior? A resposta constitui a terceira verdade consoladora. Para que a nossa vontade colabore e coopere com a graça de Deus, para que a primazia pertença à graça e não aos nossos esforços, não nos é necessário muita coisa. Não nos é necessário muita coisa. Precisamos simplesmente enraizar todos os nossos esforços num único ato. Devemos fazer todos os nossos esforços partirem de um único ato, que é um ato de fé no amor misericordioso de Deus para conosco. O Evangelho da Missa também nos dá prova disso, porque ouvimos Nosso Senhor dizer: naquele dia pedireis em meu nome ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que saí do Pai. Em outras palavras, caros fiéis, para cumprir com perfeição a lei de Deus, precisamos crer primeiramente que Deus está à nossa procura antes mesmo que nós estivéssemos à procura dele. Que ele nos amou primeiro. Que ele nos amou quando ainda éramos pecadores e seus inimigos, porque enviou o seu Filho a fim de morrer por nós. É isso que Jesus Cristo diz a seus apóstolos: vós me amastes e crestes que saí de Deus. Os apóstolos, portanto, creram no amor misericordioso de Deus para com eles, e por isso o Pai os amou. Ou melhor, por isso o Pai derramou a graça e a caridade no coração dos apóstolos, o que reveste de confiança a sua oração, pois não há nada que Deus não possa conceder a quem tem fé no seu amor misericordioso. Essa fé no amor misericordioso, essa certeza infalível que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e seus inimigos, faz com que todos os nossos atos, todos os nossos esforços na vida espiritual não sejam mais que uma singela resposta a esse amor gratuito e imerecido. O que dará vida aos nossos esforços é essa nota particular, essa característica particular. Para cumprirmos com perfeição a lei de Deus, ou seja, para cumprirmos uma obra de justiça, precisamos reconhecer que essa obra de justiça depende radicalmente de uma obra de misericórdia. Nós não compramos, em certo sentido, o amor de Deus. Nós o recebemos gratuitamente. Nós o recebemos quando ainda éramos pecadores e seus inimigos. Nossos esforços são apenas uma singela resposta ao amor misericordioso de Deus para conosco. E se fazemos um ato de fé nesse amor, não há nada que não possamos pedir que o Pai não possa nos dar. O que nos dá coragem e confiança de pedir ao Pai a própria santidade. Quando os nossos esforços não passam de uma singela resposta ao amor misericordioso de Deus, isso, longe de diminuí-los, torna os nossos esforços ainda mais vivos e intensos. Porque pouco importa as fraquezas e quedas que tenhamos no caminho.
O amor de Deus sempre foi gratuito e sempre será gratuito. Se Ele nos amou quando ainda éramos pecadores e seus inimigos, Ele pode perfeitamente nos amar mesmo depois de uma queda e mesmo depois de uma fraqueza. Disse Santa Teresinha: poder-se-ia acreditar que é porque não cometi pecados que tenho uma tão grande confiança em Deus. Ainda que eu tivesse cometido todos os crimes que se possam cometer, teria sempre a mesma confiança. Sinto que toda essa multidão de ofensas seria como uma gota d'água lançada num braseiro ardente que é o coração de Jesus. Pois enquanto tivermos vida, enquanto o nosso coração bater, não tenhamos dúvidas, caros fiéis, que cada um desses batimentos é uma prova que Ele nos ama. Pois o tempo de que dispomos nesse mundo nada mais é do que tempo que Ele nos dá para amá-lo, para procurá-lo de volta, para renovar a nossa fé no seu amor misericordioso e corresponder a esse amor com o perfeito cumprimento da sua lei e da sua vontade. E isso nos introduz à quarta verdade consoladora. Ainda que o perfeito cumprimento da lei de Deus nos seja ocasião de tantos combates, de tantas tribulações, de tantas adversidades, ainda assim, isso nos torna infinitamente mais felizes do que uma vida ditada pelo amor próprio. Quem pede a Deus a graça de cumprir com perfeição a sua lei e a sua vontade, não pede outra coisa que a própria felicidade. Pois ouvimos no Evangelho da Missa: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. E a mesma verdade ressoa na Epístola de São Tiago: aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, este será feliz no seu proceder. A lei de Deus é causa da nossa felicidade já nessa vida, porque nos dá viva esperança dos bens futuros e eternos, porque nos garante desde já a posse de Deus em nossa alma pela graça e pela caridade, porque produz a paz de consciência, porque é a vitória sobre as paixões desordenadas e sobre o orgulho, que nos escravizam e diminuem a nossa liberdade. Por esse motivo, o demônio trabalha especialmente para que tenhamos tristeza e desânimo na vida espiritual. Porque quando separamos santidade da felicidade, quando separamos o cumprimento da lei de Deus da alegria espiritual, essa lei se torna um fardo intolerável, quando na verdade o jugo de nosso Senhor é suave e seu peso é leve. Cabe-nos dar primazia à graça, caros fiéis. Cabe-nos fazer dos nossos esforços uma singela resposta ao amor misericordioso de Deus. Porque se invertemos a ordem, o edifício espiritual se desequilibra. E a lei de Deus, que deveria ser fonte da mais profunda alegria, torna-se então motivo das mais profundas angústias. Que não seja assim conosco, pela graça de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.